O que falta para você se inscrever no nosso canal? Estamos começando. 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Dirceu Lopes Mendes, mais conhecido como Príncipe, nascido em Pedro Leopoldo, no dia 3 de setembro de 1946, é um ex-jogador brasileiro. Para muitos, Dirceu Lopes foi o jogador mais técnico que já vestiu a camisa 10 celeste. Destaque em Pedro Leopoldo desde criança, Dico não demorou a chamar a atenção dos clubes da capital. O Cruzeiro chegou poucas horas na frente do rival Atlético e levou a promessa, que já havia ganhado fama pelos dribles e gols para o juvenil em 63. A estreia nos profissionais, já como Dirceu Lopes, foi em 20 de outubro do mesmo ano, em amistoso contra o Paraense, em Pará de Minas, no qual entrou no segundo tempo no lugar de Tostão a tempo de marcar na goleada por 5-0. Com seus 1,62 metros, o baixinho foi titular absoluto nos 12 anos em que atuou pelo Cruzeiro. Habilidoso e veloz, sua maior característica era arrancar pelo meio de campo com a bola dominada até a área adversária, vencendo seus marcadores com dribles desconcertantes. Tais lances desarrumavam as defesas adversárias e abriam espaços para os companheiros de ataque ou então para si próprio, pois chutava muito bem, colocado, com força e precisão. A presença de Dirceu Lopes em campo era garantia de bom espetáculo e belos gols. Junto com Tostão, formou uma das maiores duplas ofensivas do mundo, comparável a Pelé e Coutinho, no Santos e Gerson e Jairzinho, no Botafogo. Em 66, Dirceu Lopes foi um dos protagonistas da primeira grande conquista do Clube Celeste, a Taça Brasil, batendo o Santos de Pelé, então já bicampeão da Copa Libertadores e Mundial. No primeiro jogo, o Príncipe, como era chamado pelos locutores de rádio, fez 3 no histórico 6-2, no Mineirão. Na volta, uma semana depois, no Pacaembu, fez o segundo, empatando o jogo, e participou do terceiro, marcado por Natal. Com João Saldanha no comando da seleção canarinho, Dirceu Lopes era nome certo para a Copa do Mundo de 1970 no México, mas foi cortado pelo novo técnico Mário Zagallo, que alegou já haver muitos jogadores para a sua posição no Scratch. Além do time da Toca da Raposa, ele atuou também no Fluminense e Uberlândia. Casado, Dirceu tem 4 filhos, Juliana, Gustavo, Vinícius e Emerson. Infelizmente o fantástico Dirceu Lopes tem problemas para se locomover devido a 2 cirurgias a que se submeteu na região do quadril. E esse deslocamento ósseo aconteceu na cidade de Três Corações, quando em um jogo entre Atlético de Três Corações e Cruzeiro, recebeu uma tesoura voadora de um jogador chamado Divino. Ali, estava acabando a carreira de um jogador que empata com Ademir da Guia em tudo, no talento, na humildade, na falta de ambição e vaidade, na má sorte e na injustiça. Ambos foram esquecidos pela seleção brasileira de forma lamentável. No interior mineiro, Divino, o algoz de Dirceu Lopes, é visto como Márcio Nunes. Márcio Nunes, acabou com o galinho no Maracanã. E o outro, Divino, vitimou Dirceu Lopes. Dirceu Lopes foi o autor do primeiro gol em jogos oficiais do Estádio Albertão, em Teresina no dia 29 de agosto de 1973, quando o Tiradentes empatou em 1-1 com o Cruzeiro. O Tiradentes marcou com Joel Maneca. 3 dias antes dessa partida, o Tiradentes recebeu o Fluminense, na inauguração oficial do estádio, mas o jogo terminou 0-0. Atualmente, Dirceu Lopes Mendes é secretário municipal de esportes da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, cidade onde reside. É presidente de honra da Associação Esportiva Pedro Leopoldo, AEPL, clube que disputa torneios da categoria júnior e investe na formação de novos craques para o futebol. Também mantém uma coluna esportiva chamada O Príncipe e o Jornalista, ao lado do jornalista João Paulo Costa, que é publicada semanalmente em um jornal da região metropolitana de Belo Horizonte. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos maiores ídolos do Cruzeiro juntamente com Tostão, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Dirceu Lopes colecionou títulos, gols e premiações nas décadas de 60 e 70. Campeão mineiro juvenil em 64. Pentacampeão mineiro de 65 a 69. Campeão brasileiro em 66. Campeão da Copa Rio Branco pela seleção brasileira em 67. Tetracampeão mineiro de 72 a 75. Vice-campeão brasileiro em 69, 74 e 75.
Eleito o melhor meia dos campeonatos brasileiros de 70, 71 e 71 novamente. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.